Olá, tudo bem? Meu nome é Everson Fernando Malutta, eu sou gastroenterologista e hoje o tema é bastante interessante e bastante comum do consultório de um gastroenterologista e de um psiquiatra. Gastrite nervosa, a gente vai falar um pouquinho sobre esse termo, sobre a gastrite, e eu trouxe aqui a doutora Andréa Anoli Malutta, psiquiatra, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é bem bacana, né, a escolha desse tema, né, Everson, porque o que eu percebo? Vem muita gente para o consultório do psiquiatra que às vezes tem uma dor abdominal ou algum sintoma, né, alguma dificuldade de engolir o alimento. Então o paciente fala, eu sinto uma bola na minha garganta, não consigo comer, já fiz um monte de exame, já fiz endoscopia e não é nada, né, entre aspas aí, e acaba vindo para avaliação psiquiátrica. Eu acho que é bacana a gente comentar isso, né? Várias questões emocionais, então várias doenças mentais como a ansiedade, como a depressão, elas podem sim dar sintomas no trato gastrointestinal, né? Então, diarreia, dor abdominal, a constipação, a sensação de dificuldade de deglutição. Então eu falo sensação porque não necessariamente o paciente de fato tem um problema para deglutir, mas ele sente como se ele não conseguisse engolir, né, ou como se tivesse uma obstrução. Então eu acho que é bem bacana que a gente fale sobre isso e sobre as possibilidades de tratamento, né? O que as pessoas falam gastrite nervosa, assim, é um termo comum. A gente sabe que tem uma relação, então, do emocional com o trato gastrointestinal, mas que quando a gente trabalha isso, a tendência também, se a causa for única e exclusivamente emocional, é que os sintomas melhorem, mas não necessariamente a pessoa só tem ansiedade, às vezes ela de fato tem a gastrite, né? Aí a gente precisa saber diferenciar as coisas, né? Existe a gastrite do paciente, a gastrite do endoscopista, a gastrite do clínico e a gastrite do patologista, né? Então, a gente está falando aqui sobre a gastrite do paciente. Eu tenho aquela dor aqui do estômago, eu tenho dor de estômago quando eu como, quando eu fico nervosa, nossa, me dói muito meu estômago. Não necessariamente isso vai se traduzir numa gastrite na endoscopia ou numa biópsia, né? Então aí começa a entrar essa diferenciação que você estava falando, né? Então, por exemplo, assim, se a pessoa sente sintomas de gastrite, ela sente aquela dor de estômago, sente que quando come fica cheia, não faz a digestão direito, mas faz uma endoscopia e a endoscopia é normal, na verdade o termo para o gastroenterologista chama-se dispepsia funcional, que na verdade muda o nome, mas o problema é o mesmo, né? Sim, isso acontece, gente, também, né? Porque o nosso corpo, ele reage na hora em que a gente tem um problema, um estresse, o que o nosso corpo interpreta como uma ameaça, né? Então, vamos supor, o paciente está no trabalho, teve uma briga com o chefe, aquilo irritou muito ele, ou preocupou muito ele ficou com muito medo de ser mandado embora, ou de alguma coisa dar errado. O fato disso estar acontecendo, imediatamente, tem uma descarga de hormônios, né? De citocinas inflamatórias no organismo. E isso pode se refletir em dor abdominal naquele momento. Então, de fato, ele está sentindo a dor, ele não está inventando. O que não quer dizer que esse aumento ali do ácido no teu estômago foi suficiente para provocar uma inflamação no estômago, que é isso que naquele momento vai ser visto na endoscopia. Então veja, o fato de você ter sintomas gastroenterológicos, né, de estômago, de abdômen em geral, ou até mesmo náusea, vômitos, também são comuns em quadros emocionais, né? Não quer dizer que seja só ansiedade, talvez tenha algo de fato aí para ser avaliado, e é importante que se avalie, né? Porque eu vejo também o oposto, tem gente que não cuida da parte emocional, mas tem gente que porque tem ansiedade, tudo é ansiedade. Aí eu quero que o paciente faça uma endoscopia para descobrir se ele tem lá um H. pylori ou se ele tem uma gastrite, uma úlcera, outras doenças do estômago que ele pode ter. E ele fala, não, mas é da ansiedade, doutor, eu sei que é, porque aí eu me incomodar, eu sinto a dor. E claro, ele percebe a relação, de fato, a dor dele piora quando ele se incomoda, o que não quer dizer que seja só do estresse. Então, se você tem dor abdominal, apesar de você saber que você é estressado, isso não justifica por completo a sua dor. Você de fato precisa procurar avaliação gastroenterológica para descobrir se tem algo físico, né? Algo orgânico ali do estômago, do intestino que esteja provocando a sua dor. Acho que aqui então cabe a gente falar quando que essa paciente que justifica tudo, quando ela deve procurar o gastroenterologista, né? Então, se ela tem um sintoma por muito tempo, tem sintoma de 4 meses, 5 meses, 6 meses com dor de estômago, vale a pena procurar. Se ela tem mais de 45 anos, se ela já fez tratamento e o sintoma persiste, se ela tem algum sintoma associado, ela tem uma anemia, ela tem um emagrecimento, então
tudo isso, ou tem uma história familiar de alguém na família que já teve câncer de estômago. Então, tudo isso aí leva a um direcionamento para a gente fazer exames. Aí sim vai precisar passar pela consulta e talvez pela endoscopia, que também é uma coisa que as pessoas muitas vezes retardam a procura no gastroenterologista porque tem medo de fazer o exame, né? Então as pessoas acabam não procurando porque já sabe que lá o médico vai acabar pedindo a endoscopia e eu, Deus o livre, fazer endoscopia, então eu prefiro sofrer um pouquinho aqui fora. E as pessoas têm uma ideia errada, né? Eu acho que elas têm o medo da endoscopia, da mesma forma que tem medo do psiquiatra, com aquela visão mais antiga, né? Então, de que a endoscopia, ela vai ficar doidona com algum remédio, vai ficar falando besteira, ou que vai no psiquiatra, o psiquiatra vai dopar e vai internar todo mundo, né? Tem pessoas que têm uma visão um pouco mais antiga. As coisas, graças a Deus, melhoraram bastante na medicina, né? Foram sendo aprimoradas. Hoje em dia, a endoscopia é um procedimento muito simples, tranquilo, né? No mesmo dia a pessoa já tá bem, volta às suas atividades normalmente. Então, acho que é legal a gente trazer essas informações para realmente tirar um pouco essa visão. E além de saber quando buscar o gastro, né? Eu acho que é importante também dizer que dentro dos quadros ansiosos, né? A ansiedade lá, que está descrita no manual americano, no DSM, hoje em dia eles até separam como ansiedade por doença. Tem algumas pessoas, gente, que elas começam a sempre achar que estão doentes, a sempre achar que tem uma doença grave. E aí elas começam a buscar incessantemente um monte de exames, um monte de médicos. Então, vira até uma piadinha no meio médico, né? Dizem que vai no psiquiatra ou quem tem tudo, aquela pessoa que sempre tá com uma dor, ou quem não tem nada, que é a pessoa que fez tudo quanto é exame, ela vem com uma sacolada lá de exame para eu olhar, tudo normal, porém ela sente uma dor. Então, se você tem um monte de exame normal e não é nada, entre aspas, do ponto de vista físico, você já investigou, talvez sim a sua dor tenha uma origem emocional e com o tratamento de ansiedade, né, ou de outras comorbidades que podem dar essa dor, normalmente o paciente melhora, né? Então, não deixe de buscar, sabe? Não se conforme em ficar com dor. Se você não encontrou ainda a resposta, talvez você ainda não tenha procurado o profissional adequado, né, o profissional que entende dessa área, que seria então um psiquiatra, tá? Então fica aqui o nosso recado, né? Não tenham medo, a endoscopia, os psiquiatras são bonzinhos, né? E não deixe de investigar, até mesmo essa questão da história familiar que você comentou, eu acho que é bem relevante, né? Às vezes o paciente tem uma história familiar, então eu ouço pacientes assim, doutora, meu pai teve câncer de estômago. Então, você precisa avaliar. Não, mas eu tenho muito medo de fazer endoscopia. Vai que eu tenho câncer de estômago. E eu brinco sempre que saber não vai mudar, né? Se você já tem o câncer, é melhor você saber de uma vez para tratar. Então, não olhar para o problema, né? Eu não quero não enxergar o problema, não vai resolver esse problema, né? Então, que a gente possa realmente encarar de frente, buscar bons profissionais e quanto antes a gente descobre, melhor o resultado dos tratamentos, né? Então, esse é o meu recado hoje. Acho que o recado foi muito bem passado. Muito obrigado, Andréa. E quem tiver qualquer dúvida sobre qualquer um dos assuntos, acho que a gente conseguiu abordar os dois lados, né? O psiquiatra, o paciente do psiquiatra que não vai no gastro e o paciente do gastro que não vai no psiquiatra. Quem tiver qualquer dúvida, deixa aqui e a gente vai sempre estar respondendo. É isso aí. Se puder, curte, compartilha esse vídeo, coloca seus comentários aqui embaixo se você gostou, se essa informação foi útil para você. A gente adora saber e até a próxima. Até.